Como se fala muito em inglês? Eu sou o Diogo e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a falar muito, muitos, muita e muitas em inglês através de 5 expressões bem fáceis. Então, se você sempre se confundiu com o uso dessas palavras, fica comigo porque no vídeo de hoje essa dúvida não vai mais existir. Então, de praxe, já deixa aquele like, se inscreva no canal e bora pro conteúdo. E quando a gente pensa na palavra muito em inglês, uma das palavras que primeiro vem na nossa mente é very. Porque very é muito comum, muito utilizado, muito famoso, mas tem outras palavras também que passam a mesma ideia de muito, ou muitas, muita, enfim. Então, no português, a gente tem apenas uma palavra e as suas variações, feminino, masculino, plural, singular. E no inglês, a gente tem outras palavras. Então, para facilitar o nosso estudo agora, eu quero te explicar 2 ideias que vão nortear toda essa nossa explicação desse vídeo aqui. Quando a gente está pensando em muito, muitas, muito, enfim, eu quero que você pense da seguinte maneira: a ideia que aquilo vai passar. Uma das ideias é você quantificar alguma coisa. E a outra ideia é você intensificar alguma coisa. Como assim? Então vamos lá, pensa comigo. Eu tenho muitos livros. O que eu estou falando aqui? Eu estou quantificando os livros. Eu gosto muito de ler. E agora? Eu estou intensificando o verbo ler. Ela é muito bonita. Eu estou intensificando o bonita. Então repare aqui que cada um desses muito, muita, muitas, enfim, vai ter um propósito, um objetivo aqui. Então fica com isso na sua mente porque é isso que a gente vai trabalhar nesse conteúdo. Então o primeiro exemplo que a gente vai trabalhar aqui é a palavra a lot of. E quando a gente fala bem pausadamente, a lot of. Mas quando a gente fala mais rápido, essa sonoridade é que vai surgir. A lot of, a lot of. Então o que ela significa? Eu não gosto muito de tradução. Então o significado dela, ela vai surgir em contextos que no português a gente fala muito, muitos, muita e muitas. Ou seja, masculino, feminino, singular e plural. Então em todos esses contextos, quando você está quantificando alguma coisa, a gente pode usar sim essa expressão a lot of. Então vamos para alguns exemplos. I have a lot of books. Eu tenho muitos livros. I have a lot of money. Eu tenho muito dinheiro. I drink a lot of water. Eu bebo muita água. I have a lot of things to do. Eu tenho muitas coisas para fazer. Então repare que aqui em todos esses exemplos a gente está quantificando alguma coisa. Livros, água, dinheiro, coisas. Eu estou meio que quantificando tudo isso. Então a gente vai usar o a lot of para expressar essa ideia. E aqui eu quero deixar também uma dica para você, que são os substantivos contáveis e incontáveis. O que seriam eles? Substantivos contáveis são substantivos que você pode contar. E incontáveis são substantivos que você não pode contar. Ou seja, coisas que você conta, coisas que você não conta. Por exemplo, livros. Livros você pode contar. 1 livro, 2 livros, 3 livros e assim por diante. Mas e água? 1 água, 2 águas, 3 águas, a gente não conta água. Ah, Diogo, mas quando eu vou lá na lanchonete eu peço, me vê 2 águas? Sim, você fala por força de hábito. Mas nas entrelinhas, o que você está querendo pedir? Me vê 2 copos de água, 2 garrafas de água, ou seja, você está contando copos ou garrafas de água. Então, água você não conta. Assim como dinheiro, você não fala 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. Você conta reais, você conta dólares, euros, mas não dinheiro. Então, essas são palavras incontáveis. Por que eu tô falando isso? Porque o a lot of serve para os dois, contáveis e incontáveis. E para facilitar um pouquinho, plural e singular. Não é a melhor forma da gente explicar contáveis e incontáveis, mas meio que funciona. Então, o a lot of serve para masculino, feminino, plural, singular. Vamos para o próximo exemplo. Many. O que significa many? Many passa a ideia de muitos e muitas. Masculino, feminino, contáveis, apenas contáveis ou plural. Então vamos exemplificar. I have many books. Eu tenho muitos livros. I have many things to do. Eu tenho muitas coisas para fazer. Repare que aqui eu posso tanto usar o a lot of quanto many. Os dois funcionam muito bem aqui. Tanto faz usar um ou outro, não tem problema nenhum. Agora repare nesses 2 próximos exemplos. I drink many water. Não, o correto seria I drink a lot of water. I have many money. Não, o correto seria I have a lot of money. Por quê? Porque água e dinheiro, water e money,
são substantivos, coisas incontáveis ou singular. Então, nesse caso, não dá para usar o many, tem que ser o a lot of. O many só vai servir para contáveis ou plural. E aí a gente chega no nosso terceiro exemplo, que é o much. O que significa much? Much significa muito ou muita, ou seja, masculino, feminino e apenas singular ou incontável. E aqui eu quero chamar a sua atenção só para um detalhe. Eu tô falando muito de masculino, feminino, mas assim, no inglês não tem masculino e feminino. Por que eu tô falando isso? Porque eu quero que você faça um paralelo, ou seja, nas situações na língua portuguesa em que a gente tem masculino, feminino, incontável, contável, a gente vai falar muito, muita, muitas, muitos. Em inglês, como que a gente fala? Aí que entra aí o a lot of, o many, e agora a gente fala do much. Então, eu não quero que você pense em traduções, e sim em equivalências. Em um idioma, nas situações tais, eu falo dessa maneira. Em inglês, eu falo daquela. Então, para você fazer uma comparação, para você entender melhor todos esses conceitos que eu tô te passando. Além disso, o much, ele tem uma peculiaridade. Ele é utilizado em frases negativas e interrogativas. Quando você afirma alguma coisa, você não usa o much. Vamos por exemplo que vai ficar mais claro. Eu não tenho muita informação. I don't have much information. Perceba aqui que eu estou negando e estou falando muita informação. Eu posso perguntar também, você tem muito tempo hoje? Do you have much time today? Então, nesse caso, tempo é incontável. Eu não vou falar um tempo, 2 tempos, 3 tempos. A não ser que seja um jogo, uma partida de algum esporte. Mas tempo, no sentido literal, não vai ter contagem. É simplesmente tempo. Então, você não fala muitos tempos. Muito tempo, em inglês, é exatamente a mesma coisa. Portanto, much time. E como a gente está perguntando, much. Mas e se eu falo assim? Eu tenho muita informação. Como que você falaria isso em inglês? I have a lot of information. Repare que aqui você não vai falar I have much information. Por quê? Porque o much não vai ser usado na afirmativa. Nesse caso, você vai usar o a lot of. Por quê? Porque o a lot of serve para contável. O many não se encaixa, então você vai usar o a lot of. Mas me fala você, o que você tá achando disso até agora? Tá muito confuso? Tá muita informação? Me fala aqui nos comentários que eu quero saber, porque dependendo do seu feedback, dependendo dos comentários, eu posso fazer um outro vídeo mais específico sobre esse assunto, ou de repente eu posso até fazer um vídeo sobre alguma dúvida que você teve assistindo esse vídeo e você colocou no comentário. Então comenta lá uma dúvida que você tem de inglês ou qualquer dúvida que apareça nesse conteúdo, combinado? Então, a lot of, many e much são palavras que vão quantificar alguma coisa e sempre vão estar conectadas com o que? Substantivos. Os dois próximos exemplos que a gente vai trabalhar nesse vídeo estão relacionados com ideias de intensificar alguma coisa. Ou ele vai intensificar um verbo ou ele vai intensificar um adjetivo. Vamos começar então com very, que é bem famoso. She is very beautiful. Ela é muito bonita. Repare que eu estou intensificando bonita, o adjetivo. My house is very big. Minha casa é muito grande. Aqui eu estou intensificando o adjetivo grande. Então, em ambos os casos, eu vou usar very para intensificar um adjetivo. Mas eu posso intensificar um verbo também. Eu posso falar, eu gosto muito de ler. I like to read a lot. Eu gosto muito de viajar. I like to travel a lot. Então, repare aqui que a gente está intensificando os verbos, as ações, viajar e ler. Então, aqui no inglês, repare que a construção da frase vai ficar diferente da construção da frase em português. O muito no português, ele está no meio da frase. No inglês, toda vez que você passa essa ideia de intensificar um verbo, uma ação, o a lot, que vai fazer essa função de intensificar, ele vai para o fim da frase. Ah, Diogo, mas fica muito complicado. Enfim, é assim que funciona no inglês. Aí é costume, é você ler e ouvir muito, é você entrar em contato com um idioma com muita frequência, que tudo isso aí para de ficar complicado, estranho e começa a ficar normal. Então, a partir do momento que você começa a ter o hábito de consumir conteúdos em inglês, tudo isso que é estranho no idioma passa a ficar normal. E essa, talvez, é a melhor dica desse conteúdo. Se você viu tudo isso aqui e falou, meu Deus, como que eu vou decorar todos os many, much, very, quando usa um, quando usa o outro? A melhor maneira de você absorver o conteúdo, ao invés de você decorar, é você consumir conteúdos em inglês. É você ter o hábito de trazer o inglês para
perto da sua vida. E isso eu ensino no meu e-book gratuito que está no primeiro link da descrição desse vídeo. Clica ali, confira o material, porque ele tá bem bacana e com certeza vai te ajudar bastante nos seus estudos de inglês. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, fez sentido aí para os seus estudos, não deixa de dar aquele like, se inscrever no canal, porque me ajuda bastante também a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para te ajudar nos seus estudos de inglês. Eu sou o Diogo e eu te vejo num próximo vídeo.